Olá a todos caminhantes para a luz. Hoje, domingo, dia do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 3, de 20 a 35. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Chamando-os então para perto de si, Jesus falou-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não consegue subsistir. E se uma casa está dividida em grupos rivais, tal casa não poderá ficar de pé. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, os pecados e as blasfêmias, quantas proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. E que eles estavam dizendo, ele está possesso de um espírito impuro. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Uma multidão estava sentada em volta dele e lhes disseram: tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E passando os olhos pelo que estavam sentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é para mim, irmão, irmã e mãe. Palavras da salvação. Glória a vós. As palavras de Jesus nesse dia e nesse Evangelho nos parecem duras, principalmente quando nós olhamos o fato de Jesus dizer que quem blasfemar contra o Espírito Santo é réu de um pecado eterno. Ao mesmo tempo, pode nos saltar aos olhos que Jesus não está nos dizendo que somos condenados a um pecado eterno, mas é réu. Quer dizer que é um pecado que vai para o julgamento. E aí ele começa nos falando, né, dessa situação, que ele estava descendo de Jerusalém e os escribas começam a dizer que ele está possesso por Beelzebul, porque ele estava expulsando o demônio. Então imagine a cena, é Jesus que está expulsando o demônio e esses escribas estão dizendo que ele está possesso por Beelzebul, que ele expulsa Satanás, né, por fazer parte dele. Esse é um cenário que nós temos que ter bem em mente, né, porque é um pecado grave e é um pecado que nós devemos evitar a qualquer custo. Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é o fato de desacreditar de Jesus, de falar mal de Jesus, né? De transformar Jesus em algo que ele não é. Porque é isso que esses escribas fizeram. E é isso que nós também devemos observar para não fazermos. Não falarmos mal, né? Termos essa razão. Porque esse diálogo Jesus também nos chama para isso, para pensarmos, para usarmos a nossa razão também. Se está libertando alguém, se está expulsando o demônio de alguém, isso é bom ou é ruim? Se é bom, como Jesus vem nos dizer, como pode Satanás expulsar Satanás? Uma casa dividida não fica de pé. Então a primeira razão que nós devemos ter é que Satanás não vai agir contra ele próprio. Então esse já é um dos fatores para acreditarmos que ali é algo de Deus. E o Evangelho vem nos falar disso, né? De nos deixarmos também, de sermos dóceis a esse Espírito Santo, de nos abrirmos para isso, para não corrermos o risco de blasfemarmos e de nos tornarmos réus de um pecado eterno. Então, essas palavras e essas obras de Jesus chamam a atenção, chamavam naquela época e chamam ainda hoje
E Deus queira que continue chamando, porque são causas de conquista para muitas pessoas. O Evangelho, ele é vivo, a palavra de Deus, ele é vivo. Ele tem vida. Ele nos conquista, nos transforma. Mas é necessário também termos esse olhar do Espírito Santo sobre as coisas de Deus. Porque Jesus dizia que havia, porém, muitos que por vários motivos se recusavam a aceitá-lo, como temos ainda hoje, né? Como esses fariseus, esses escribas, que não aceitavam Jesus. Eles chegavam até a atribuir Jesus, os milagres que Jesus fazia ao demônio. Não atribuiu isso ao Espírito Santo. Então que possamos nesse dia pedir essa graça do Senhor, de sermos dóceis ao Espírito Santo, de termos a sabedoria de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, de falarmos para o Senhor nesse dia que nós não desejamos ser réus de um pecado eterno, mas sermos abertos à sua graça, aos seus ensinamentos, à sua convenção. Que o Espírito Santo nos batize nesse dia, nos ilumine, nos dê sabedoria para sabermos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, e principalmente para não blasfemarmos contra as coisas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.